Constantemente pergunto aos empresários e às pessoas do meu convívio: você planeja o seu patrimônio? Você protege o seu patrimônio e planeja a sua sucessão? Então, você já ouviu falar a respeito de holding familiar? Quando pensamos em preservar o patrimônio de uma família e organizar a transmissão dos bens desta família para as próximas gerações, muitas dúvidas surgem, concorda? Uma das ferramentas mais eficazes para esta finalidade, ou seja, a transmissão de uma família para os herdeiros, é a holding familiar. E neste vídeo eu vou esclarecer o que é holding familiar e como ela pode ser importante no seu planejamento sucessório, no planejamento sucessório dos seus pais, dos seus avós, de maneira simples, de uma maneira didática e de uma maneira acessível a qualquer pessoa. Então vamos lá, o que é uma holding familiar? A palavra hold, pessoal, vem do termo em inglês to hold, que significa segurar, manter. Uma holding familiar é, portanto, uma empresa criada para segurar o patrimônio de uma família. Pensa nela como um guarda-chuva que cobre todos os bens das famílias, como imóveis, participações em outras empresas, investimentos financeiros, dentre outros investimentos que a sua família pode ter. O principal objetivo de uma holding familiar é gerenciar esses bens e facilitar o processo de sucessão patrimonial do patriarca, da matriarca para os herdeiros. A holding se torna proprietária dos bens enquanto os membros da família detêm as cotas ou ações dessa empresa. Através da holding familiar, você, além de planejar seu processo sucessório, terá diversas outras vantagens, como redução das despesas com tributos, seja sobre receita, seja sobre transferência de bens, proteção do patrimônio, deixando seu patrimônio menos exposto a riscos individuais decorrentes de, por exemplo, divórcio ou problemas financeiros das pessoas, né? Outro ponto importante quando falamos de holding familiar é a gestão centralizada do patrimônio. Com o patrimônio transferido para a holding, sua administração vai ficar muito mais eficiente, muito mais fácil, muito mais estruturada, com regras definidas, tanto para você quanto para os seus futuros herdeiros. E como funciona então o processo de uma holding? Para constituir uma holding familiar, transfere-se toda a propriedade dos bens do patriarca, da matriarca, da pessoa física para o patrimônio da empresa. Os membros dessa família então recebem cotas ou ações da holding, em proporção ao valor dos bens que foram transferidos para ela. Essa transferência deve ser feita com muito cuidado e observando sempre aspectos legais, aspectos tributários, para você não ter surpresas futuras. Em outras palavras, pessoal, se você tem um imóvel que vale, por exemplo, 1 milhão no seu imposto de renda, deixará de declarar este imóvel no valor de 1 milhão no seu patrimônio e passará a declarar 1 milhão de cotas ou 1 milhão de ações, dependendo se a sua holding for sociedade limitada ou sociedade anônima. Seu patrimônio não vai mudar de valor, somente o tipo de ativo você passará a ter cotas ou ações ao invés de ter imóvel. Uma vez criada a holding, o patrimônio então é todo transferido para ela. E aí decisões importantes como a venda de um imóvel dessa holding, por exemplo, deve passar a ser tomada por decisões dos sócios dessa holding, os membros da família. Inicialmente pode ser somente o patriarca. E depois ele fizer as doações das cotas com cláusula de usufruto, sim, as decisões podem passar a ser em conjunto entre filhos e o patriarca. Mas sempre, pessoal, o patriarca pode resguardar a decisão só para ele, mesmo que ele doe as participações societárias aos herdeiros. É essencial que a criação de uma holding familiar seja acompanhada sempre por um advogado e por uma contabilidade especializada em holding, que entenderá as peculiaridades da família e do patrimônio envolvido. Aspectos fiscais como avaliação dos bens para transferência para a holding, no caso de SA, e legais como elaboração de um contrato social, de um estatuto ou de acordo de sócios ou acionistas, deve refletir a vontade da família, e isso é fundamental. A holding familiar é uma estratégia inteligente para famílias que buscam proteger o patrimônio e planejar a sucessão de forma eficiente, de forma econômica, pessoal. Então, com uma orientação que seja adequada, pode-se estruturar uma holding que atenda às necessidades específicas de cada família, garantindo tranquilidade para as próximas gerações, garantindo tranquilidade para você, patriarca, para você, matriarca, que ainda está pensando como vai fazer a sua sucessão futura. Então, pessoal, eu busquei nesse vídeo esclarecer de forma didática o conceito e algumas pequenas vantagens de holding familiar, destacando a importância do planejamento sucessório.